Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Semear, o podcast da Seria Ouro. Podcast que é direcionado para você, que é cliente, parceiro, colaborador e a todos os membros da sociedade que buscam estar antenados ao que há de atual no mercado. E hoje nós temos um episódio diferente, um episódio que vai tratar sobre ESG e sustentabilidade. E o nosso convidado de hoje é o Paulinei Costa e Cruz. Seja bem-vindo, Paulinei. Muito obrigado. E ele é mestre em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento, possui graduação em Direito, pós-graduação em Direito Público, professor de Direito Civil, Direito do Agronegócio e Sustentabilidade. É gestor de Sustentabilidade e ESG. É membro da LAC Lima, possui MBA em Agronegócio pela USP-Exalc, curso MBA em ESG de Alto Impacto pela BBI of Chicago. Paulinei, seja bem-vindo ao nosso podcast. E antes de passar a palavra para vocês, a gente tem uma novidade no nosso podcast, que é o Para Cego Ver. Então, hoje, aqui nesse episódio, está eu, Luiz, homem de 1,70 de altura, camiseta polo, cabelos pretos e olhos castanhos. E o nosso convidado, Paulinei Cruz, homem de 1,70 m, moreno, camiseta verde e utilizando óculos. Seja bem-vindo, Paulinei. Muito obrigado, Luiz. Eu agradeço pelo convite. É um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu tenho acompanhado o canal Pode Semear, sou inscrito e tenho aprendido muito com cada convidado que vocês recebem. E é uma satisfação estar aqui. Espero que eu possa contribuir com um pouco de ensinamento sobre ESG para o agronegócio, um setor, uma área que a gente gosta tanto e que a gente espera sempre o sucesso. Ah, bom demais. Paulinei, antes da gente entrar no nosso tema de fato do podcast, gostaria que você se falasse quem é o Paulinei, como é que foi essa trajetória para chegar como professor, graduação, pós-graduação, MBA fora, internacional, né, em Chicago. Como que foi essa trajetória do Paulinei? Da onde vem o Paulinei? Perfeito, Luiz. É uma boa oportunidade poder falar um pouquinho da origem. Eu acho que a infância que eu tive acaba que moldou um pouco do profissional que eu me tornei hoje. Eu sou mineiro de uma pequena cidade de Minas Gerais, ah, com pouco menos de 3.000 habitantes, é uma cidade realmente bem pequena. Eu não tenho família diretamente que faz parte ali do setor do agronegócio, mas os meus pais, como uma família humilde, tinham ali na sua propriedade uma horta de couve, como a gente chama lá em Minas, né, algumas criações. Então, eu sempre vi a importância, mesmo que em pequena escala, do alimento de qualidade e do alimento que pode ser servido ali de forma sustentável. Então, desde desse momento, eu já me vi dirigindo para um setor que é mais voltado para a terra. Eh, e percebia, já adiantando um pouquinho do conteúdo ESG, a importância de um clima saudável para que a gente pudesse ter aquele alimento de forma permanente, né, de forma realmente que suprisse ali as nossas necessidades. Relembrando um pouquinho, então, da história ali, daquele momento de infância, eu percebia que o meu pai tinha certa dificuldade em lidar com as hortaliças ali, em virtude das ocorrências e mudanças do clima. Quando chovia muito, existia um problema com relação à, à perda, né, das Uhum. hortaliças. Quando chovia pouco, essas hortaliças não se desenvolviam. Então, naquele pequeno cenário ali, eu já conseguia perceber a interferência no clima para que a produção ela alcançasse então a expectativa. Então, é uma pequena passagem da infância, só para contextualizar aqui Uhum. o cenário. Então, eu me mudei de Bituruna para Rio Verde com 18 anos, com o objetivo de fazer agronomia, de ter uma relação mais próxima do campo. Só que em virtude de ter que trabalhar, né, conciliar o trabalho com os estudos, eu acabei não conseguindo atingir esse objetivo. Daí, dentre as alternativas, eu acabei optando por fazer direito. Eu sempre tive, confesso que eu sempre tive dificuldade de me encaixar ali naquelas profissões tradicionais do direito, membro da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, é algo que eu nunca
eu nunca me vi presente naquelas atuações. Então, desde a graduação, eu tentei conciliar algo relacionado ao agronegócio com o direito. Ah, e depois, até pensando já aqui no podcast, eu fui traçando uma linha cronológica, né, dessas vivências para tentar entender como que eu cheguei a ser um consultor de ESG. E daí eu me lembrei que lá na graduação, como trabalho de conclusão de curso, eu acabei fazendo um estudo também sobre políticas públicas de educação inclusiva para o portador de síndrome de Down no município de Rio Verde. Então, é um aspecto também do ESG que foca nessa parte social, né, de integração de todas as pessoas, de acessibilidade, de possibilidade. E daí eu comecei a perceber que cada momento da vida, né, às vezes me condicionou para que eu pudesse atuar nessa área. Então, terminando a graduação, eu fiz uma pós-graduação em Direito Público, com o objetivo de começar a dar aula. Despertou ali um interesse na sala de aula. Acho que no próximo ano já fazem 14 anos, né, de sala de aula, então já tenho uma experiência bastante significativa. Então fiz uma pós-graduação em Direito Público, ah, buscando conhecer um pouco da cadeia produtiva do agronegócio. Eu fiz um MBA em agronegócio pela USP Exalc, né, uma instituição bastante renomada, que inclusive você Sim. teve o prazer de É, cursar também. eu fui para gestão em vendas. A USP que tem uma estrutura extraordinária, os professores são muito renomados e o MBA em agronegócio é um dos tradicionais deles lá, né? Perfeito, exatamente. Então, terminando o MBA em agronegócio, eu pude conhecer um pouco mais, né, do setor, porque às vezes a gente fica na área do direito tentando estabelecer mecanismos ou pesquisando formas, né, de que se evite conflitos, né, no âmbito do agronegócio, ou de estabelecer condutas de uma advocacia às vezes mais prudente, né? Uhum. Só que conhecendo pouco da cadeia produtiva do agronegócio, acaba que a gente fica um pouco separado das relações que envolvem prática, das relações propriamente jurídicas. Então, foi uma experiência bastante bacana. E após o MBA, eu passei então para o mestrado, né? Eu prestei uma seleção para mestrado da própria UniRV, um mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento. O mestrado geralmente é um mestrado acadêmico, esse tem um viés um pouco diferente, ele é um mestrado profissional. Então, as disciplinas, a forma com que os estudos são conduzidos, te leva mais para exercer uma prática do que, às vezes, estabelecer uma teoria ali, defender essa teoria de forma jurídica. E daí, já passando para essa fase de começar a vivenciar o SG, eu tive uma disciplina, né, no mestrado que era Direito das Mudanças Climáticas. Então, através dessa disciplina, eu fui realizando pesquisas e sempre que eu buscava, né, mais conteúdo a respeito de mudanças climáticas, de direito das mudanças climáticas, vinham sempre para mim textos também de ESG. E daí eu comecei a fazer leituras também e gostar do assunto, fui tentando me aprofundar e acaba que a gestão ESG ela serviu para mim como sendo um produto final do meu mestrado, porque diferente do mestrado acadêmico, o mestrado profissional ele exige que você tenha um produto final no seu trabalho de dissertação. E dando um contexto maior ainda, incluindo essa parte jurídica no âmbito das mudanças climáticas, o tema do meu projeto de pesquisa e posteriormente da minha dissertação foi a possibilidade de responsabilização civil do Estado por omissão diante das mudanças climáticas. Então eu estudei ali e pesquisei se o produtor rural ele poderia ser considerado um sujeito ativo de uma demanda de litigância climática, onde o Estado fosse sujeito passivo. A partir do momento então que o produtor rural ele não alcançasse as suas expectativas, né, que determinada safra não atingisse aquele potencial que era idealizado, se ele poderia promover no polo ativo algum tipo de ação contra o Estado, em virtude do Estado, em diversos momentos, ser omisso com relação a políticas públicas, né, que promovam a sustentabilidade.
Só que para isso, já na banca de qualificação, né, do mestrado, alguns examinadores e professores me alertaram. Eles disseram: ó, Paulinei, eh, esse tipo de responsabilidade civil ainda não é presente no Brasil, ainda não há argumentos consolidados nesse sentido. E entendemos que para que o produtor rural ele tenha essa condição de litigância ativa contra o Estado, ele tem que fazer o mínimo de sustentabilidade, porque ele pode ser considerado, às vezes, uma pessoa que não atende os requisitos de sustentabilidade, mas está cobrando do Estado esse tipo de padrão, né? Esse tipo de comportamento. Foi aí que eles apontaram para mim, a banca, a necessidade de requisitos mínimos que o produtor rural, a pessoa que faz parte da cadeia do agronegócio, cumprisse esses requisitos para ser legítimo, então, em uma pretensa ação. E foi aí que despertou a, a ideia do produtor rural, então, desenvolver práticas de sustentabilidade. Daí existem várias metodologias, uma delas é o SG, e o SG, então, desde que incorporado de fato na cultura do produtor rural, né, e em todos aí que fazem parte do agronegócio, ele condicionaria então o produtor rural a ser sujeito, né, desse tipo de demanda. Então, o produto da minha dissertação acabou virando posteriormente uma segunda profissão, né? A primária continua sendo o professor na sala de aula, mas a secundária, a gestão em SG. E eu tive a oportunidade de apresentar um projeto para algumas pessoas e, graças a Deus, tem dado certo. A gente tem tido aí experiências significativas através da consultoria. Então, isso é um pouco da vida pessoal e da vida acadêmica até chegar, né, nos dias de hoje. Não, bacana. Paulinho, só uma dúvida. O que que fez ali você a seguir para esse caminho de mestrado, dos MBAs, para uma parte também dessa vivência, né? Porque muitos profissionais se formam e vão pro mercado de trabalho já direto, né? E você ainda ali optou seguir uma carreira mais acadêmica, né? Pelo mestrado, os MBAs e também seguindo pelo profissional. O que que você traz para as pessoas que nos assistem, que estão nos ouvindo também, sobre essa questão da decisão do momento ali da carreira? Cara, eu sigo para esse, depois eu vou para outro, né? Ou vice-versa, né? Perfeito, Luiz. Essa pergunta é bastante interessante. Eu confesso que quando eu optei pelo mestrado, eu pensava somente em ter o título, né, para conseguir, às vezes, prestar um concurso para realmente efetivar a minha profissão de professor. O diferencial do mestrado profissional é esse, é que ele te apresenta algumas possibilidades de atuar em outras áreas também. Uhum. Como eu disse, eu tinha dificuldade em me inserir, né, nessas profissões tradicionais do direito e buscava ali algumas alternativas. Ah, e eu acho que a principal dica é ter experiências, né? Às vezes a gente fica aguardando surgir alguma oportunidade, às vezes a gente, é extremamente comum, principalmente para os recém-formados, é, aparecer uma primeira oportunidade para a gente poder optar, né? Uhum. Só que quanto mais experimentação a gente tem, quanto mais a possibilidade de conhecer coisas novas a gente tem, eu acho que mais fácil é a identificação, né, daquela área que a gente vai atuar. Eu então acho que a principal dica é para quem está ainda no âmbito da graduação, tenha o máximo de experiência possível e faça o máximo de contato possível e realmente participe, né, do meio acadêmico, dos meios profissionais, participem de discussões, de eventos, porque certamente isso vai abrir a mente para alguma possibilidade e vai contribuir mesmo para essa formação profissional. E o mercado do agronegócio é algo muito amplo, né? Você tinha o sonho de seguir para a área da agronomia e indiretamente acabou voltando para o agronegócio, às vezes para uma profissão que as pessoas nem imaginavam que estavam diretamente ligadas, né? Perfeito. E, Paulinei, falando um pouco sobre o assunto, o tema nosso do podcast de hoje, ISG, né? E dentro do ISG, sustentabilidade, governança e meio ambiente, né? Que é a tradução da sigla em inglês. O que que é de fato o ISG? Você poderia explicar para nós da onde que vem, qual que foi a origem desse ISG para os dias atuais? Perfeito, Luiz. Então, eu costumo falar que o ESG
ele é uma evolução do conceito de meio ambiente. Se a gente for analisar a própria concepção nossa enquanto sociedade de meio ambiente, a gente percebia o meio ambiente como sendo um fator externo que serviria para as nossas necessidades, né? Eu tinha, por exemplo, uma propriedade rural, eu poderia explorar essa propriedade, poderia extrair dela aquilo que seria necessário, primeiro para a minha subsistência e depois para a minha economia. Então eu percebia ah, aquela porção de terras, aquele realmente meio ambiente, como sendo um bem que eu pudesse explorar de alguma forma. Essa é a primeira definição de meio ambiente, né? Onde a pessoa ela se sentia um ser à parte. Uhum. Eu tenho uma segunda definição daí nesse processo de evolução, em que a, a pessoa deixou de ter a concepção que o meio ambiente é um bem exclusivamente individual e passou a perceber que o meio ambiente é coletivo, né? Ele importa não só para o proprietário exclusivo, mas ele importa para toda a coletividade, para toda a sociedade. E mais adiante, eu percebo então que as pessoas deixaram a concepção de que o meio ambiente é uma coisa e a sociedade enquanto pessoas é outra, e aí o ser humano ele se enquadrou dentro do contexto do meio ambiente. E quando a gente se enquadra dentro desse conceito de meio ambiente, a gente passa a perceber que tudo que a gente pratica, de certa forma, tem uma repercussão direta, tá? Então eu falo que que o ESG relacionado com o meio ambiente seria estudar o meio ambiente de forma natural, estudar o meio ambiente de forma social e estudar o meio ambiente de forma corporativa. Porque o que é o meio ambiente? É o meio onde você está inserido. Então, se eu falo de meio ambiente social, eu estou falando do ambiente da coletividade, da sociedade, do meio ambiente natural, estou me remetendo à qualidade do ar, do solo, né, da água, da biodiversidade. E quando eu trato de meio ambiente corporativo, eu estou falando da necessidade de se ter transparência, né, de se ter uma conduta reta, honesta, de de principalmente adotar dentro desse contexto corporativo uma preocupação socioambiental, tá? Então, nessa definição eu extraio a definição de meio ambiente só natural e trago para o contexto também da sociedade e corporativo, Uhum. tá? Mas qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é produzir com sustentabilidade, né? Sem que o desenvolvimento de hoje comprometa as gerações futuras. Então, acho que a ideia principal é essa. Então, o SG é um mecanismo que serve como forma de buscar esse tipo de objetivo. Uhum. E dentro do ISG, ele tem as etapas para serem cumpridas, né, que estão dentro, né, que são as ODS, correto? É isso mesmo, os nomes, né? Perfeito. O que são esses ODS, né, que depois eu até volto com um exemplo prático que a Acea Ouro está adotando o ESG, nós temos o primeiro relatório de sustentabilidade que saiu tudo, mas o que seriam essas ODS, né, e quais são as etapas do ESG que são medidas? Perfeito. Essas ODS, elas estão bastante faladas, né, Uhum, nos últimos tempos, principalmente por causa dos eventos climáticos que nós estamos vivenciando, tanto no campo quanto nas cidades, né? Nós estamos presenciando aí no último mês, principalmente, um número crescente de enchentes nos grandes centros. Então, as ODS são objetivos que a ONU criou, que são tratados realmente como objetivos de sustentabilidade. Então, são 17 objetivos que envolve segurança alimentar, né? eh, saúde, qualidade do ar. Então, são 17 objetivos que visam realmente o desenvolvimento sustentável. É uma metodologia dentre várias metodologias que existem para que se busque o desenvolvimento do ESG. uhum, Luiz, não existe uma metodologia única. Existem várias metodologias que a gente pode encaixar dentro da realidade de cada prática, né? De cada produtor, de cada agroindústria. E daí é necessário que, para que a gente escolha exatamente a ferramenta correta, a gente faça alguns diagnósticos.
né? Esse diagnóstico ele é feito bem de maneira bem inicial, né? É, é, quando realmente a gente decide que vai implantar um tipo de organização assim, um tipo de gestão assim, o primeiro passo é conhecer toda a realidade das práticas que são desenvolvidas na propriedade rural, né, na indústria, e realmente filtre todo tipo de comportamento. E através desse diagnóstico, a gente consegue identificar quais são os pontos de maior fragilidade, porque é naquele probleminha ali que nascem as oportunidades, né? Uhum. Aí, conhecendo todos os aspectos da cadeia, a gente consegue escolher qual vai ser a melhor metodologia para tentar reverter aquela situação de fragilidade. Entendeu? Então, não existe só um mecanismo, existem Uhum. vários mecanismos que a gente pode utilizar com esse objetivo, então, de praticar ou um agronegócio mais responsável, vamos dizer assim. Certo. E Paulinho, trazendo um pouco sobre essa questão da origem do ISG que você explicou, sobre as metodologias, o que é, e ele vem ganhando força nos últimos anos, né? O que que você atribui a essa crescente da fala, né? Porque parece que se voltando a 5, 6 anos atrás, não se tinha, parece que não existia ESG, depois começou a se falar, né? Na verdade, cai naquela máxima, né? O que não é visto não é lembrado. Então começou a ser mostrado, começou a aparecer, mas é algo que já vem há muito tempo, né? O que que você vê que é essa alavancagem do uso do termo do ESG, mas também não apenas do uso, mas da execução dos propósitos que essa pequena sigla traz, mas o impacto tão grande que ela é tanto na sociedade, no meio ambiente e também no mundo corporativo. Perfeito. Então, Luiz, ao contrário do que pareça, o SG não é novo, né? Ele já Uhum. tem algum tempo, só que a cada novo ciclo, vamos dizer assim, faz mais sentido a implementação, né? Porque as teorias com relação ao efeito, por exemplo, das mudanças climáticas, elas vêm sendo concretizadas. Então, eu acho que grande parte, né, desse crescimento, desse tipo de gestão, vem principalmente em decorrência dessas mudanças climáticas, que afetam diretamente, né, a produção rural. Existe até um termo que é bastante interessante e importante, que é o racismo climático. Não sei se você já ouviu essa expressão. Essa é nova. O racismo climático, ele apresenta dados concretos de que as populações que sofrem em virtude das mudanças climáticas é as populações mais vulneráveis. Isso a gente pode contextualizar tanto no contexto urbano quanto no rural. Então, quanto maior o nível de vulnerabilidade, maior será então a, a percepção desses efeitos da mudança do clima e, infelizmente, percepções negativas. Se a gente for analisar no contexto rural, eu estou falando que o pequeno produtor ele vai sofrer mais as consequências das mudanças climáticas do que o grande, do que o médio produtor. No âmbito das cidades, né, aquelas pessoas que vivem em regiões de encostas mais próximas a rios, a córregos, são as pessoas então que vão sofrer mais também os efeitos da mudança climática. Então, o clima é o principal fator de crescimento do ESG, Uhum. mas além do clima, existe também uma parte do desenvolvimento social que exige um pouco mais de compliance, vamos dizer assim, das organizações. Então, a organização que ela é socialmente correta, ela acaba é, tendo um status, né? Ela acaba tendo uma imagem que gera, às vezes, até a possibilidade de escolha de um consumidor. Nós temos uma tendência aí que é uma tendência de mais práticas esportivas, de uma qualidade de vida melhor. Então, tudo isso influencia o consumidor na escolha do produto, né, Uhum. que ele vai utilizar. Então, quando você pega um rótulo, por exemplo, e você percebe que existe um selo ali de qualidade, né, percebe que aquela empresa teve a preocupação em desenvolver uma prática, às vezes, de neutralidade de carbono, ou numa área que você conhece muito, que Uhum. determinada empresa tem a prática da agricultura regenerativa. Então, aquilo ali, para o consumidor, é um diferencial para que ele
opte por aquele produto em virtude de um outro que às vezes oferece a mesma qualidade, as mesmas condições, mas não tem uma preocupação com a sua sustentabilidade. Uhum. Então, esses dois pontos eu acho que são os primordiais para que tenha, né, nos últimos anos, aumentado tanto a, a popularidade do ESG. Uhum. O Paulinho, você trouxe alguns exemplos até bacanas, né? Por exemplo, da agricultura regenerativa. Nós podemos passar item por item, trazendo exemplos práticos de como utilizar, por exemplo, no ISG, de meio ambiente, social, governança, e quais são as atividades práticas que quem nos assiste, nos ouve, pode estar trazendo, não a fundo, né, porque isso envolve pesquisa, envolve entender a realidade de cada um, mas alguns exemplos práticos de, ó, do meio ambiente, a gente consegue fazer isso, 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 na parte social, isso, na parte de governança, as empresas fazerem isso para promover. Você consegue trazer alguns exemplos para nós, item por item, para o pessoal de casa, que às vezes está escutando o termo ESG pela primeira vez, ou ouvindo mais a fundo pela primeira vez, entender assim na ordem prática. Opa, isso daqui que eu estou vendo é algo que está relacionado a um ESG. Você consegue trazer para nós esses links? Com certeza, Luiz. Inclusive, é bastante pertinente a sua pergunta, porque muitas pessoas acreditam que o ESG só pode ou só poderia ser realizado em grandes empresas. Só que qualquer tipo de conduta, por mínimo que seja, que visa economizar, por exemplo, água, ou simplesmente reduzir o consumo de energia, é um tipo de prática que visa a sustentabilidade. Então, eu consigo praticar o ESG em casa, né? Se eu, por exemplo, faço aquilo que todas as mães orientam, né? Desliga um pouquinho o chuveiro na hora de tomar banho. Eu estou praticando uma conduta que visa a economia de água. Mas trazendo para o âmbito do agronegócio. Veja, se eu utilizo. Não tem como não utilizar recursos naturais. Se eu utilizo água, né? E sei exatamente quanto de água eu utilizo, se eu consigo estabelecer um diagnóstico de mês, né, período de seca ou não, de quanto que eu consumo de água, eu já consigo, por exemplo, estabelecer ali uma gestão de risco acerca do fornecimento da água, para que aquela água não falte caso em um determinado momento eu precise muito. Eu consigo, por exemplo, substituir a matriz energética Uhum. para uma fonte mais renovável. Quando eu substituo a energia tradicional por energia fotovoltaica, eu estou realizando ali uma prática de sustentabilidade. Eu não consigo ainda implantar a fotovoltaica, mas eu tenho um mercado livre que me fornece energia limpa também, né? Nós tivemos na semana passada a divulgação de um dado importante que o Brasil é o país do mundo que tem a matéria energética mais limpa, né? Então, apesar do agronegócio brasileiro estar sempre sendo questionado, a gente precisa dar publicidade Uhum. para essas conquistas porque é algo que realmente significa muito para o nosso setor. Ainda com relação ao solo, né? Se eu tenho uma gestão de risco para que evite a contaminação do solo, eu estou falando de uma gestão ambiental. Se eu faço o descarte correto, né? A gente chama de logística reversa. Uhum. Eu estou praticando o ESG, né, na parte ambiental. Que já é uma prática comum dos agricultores em descartar nos locais corretos as embalagens que utilizaram dos defensivos químicos, né? Então, assim, já é uma prática do dia a dia que muita gente às vezes não sabia que é uma prática voltada para o ISG, né? Perfeito. Essa fala também é de extrema importância, Luiz, porque a gente percebe que há um peso muito grande da sociedade no agronegócio, no sentido de, às vezes, tentar responsabilizar unicamente o agronegócio em virtude dos efeitos e alterações climáticas, né? Só que a gente percebe que quando a gente vai analisar a conduta de cada um, às vezes o produtor rural, a empresa do agronegócio, ela faz muito mais do que às vezes a gente faz em casa, né? Quando a gente fala da própria logística reversa, o produtor rural faz isso na propriedade dele, mas a gente não faz isso em casa, Uhum. né? Então acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, porque as mudanças do clima elas têm causa antropocêntrica, né? É relacionada à existência humana e não só à existência do produtor rural ou do agronegócio. Mas ainda citando alguns exemplos, é, olha só que interessante, quando a gente substitui o combustível gasolina por etanol,
eu tenho uma pegada de carbono reduzida. Então, só de eu substituir a gasolina pelo etanol, eu estou praticando também uma metodologia de ESG para que haja, então, uma redução da emissão de carbono, né? Foi implantado recentemente também na Serra Ouro, utilizando como caso concreto a plantação de barus na região de pastagem, né? Uhum. Então, qual que é o objetivo do baru? É sequestrar carbono. Então, a partir do momento que há emissão, é importante ter no âmbito da propriedade também outras atividades que sequestram, né? Então, o objetivo do sequestro do carbono é que é impossível deixar de emitir, mas pelo menos é possível neutralizar. Então, se eu tenho uma atividade que gera emissão, mas eu tenho outra que faz a retenção, significa então que eu estou neutralizando ali, eu estou gerando um efeito então Uhum. menos ofensivo, né? E isso, trazendo esse exemplo que você trouxe dentro da Série Ouro que o time da Pecuária faz, liderado pelo Luiz Eduardo, e isso reflete não só na questão do sequestro de carbono, ele vai no bem-estar dos animais, né, porque é uma área de integração lavoura-pecuária onde se gera sombra, né, aqui no calor do sudoeste goiano, que se chega a 40, 42 graus, essa sombra ameniza o calor dos animais. Então, se tem além do benefício da questão do sequestro do carbono, se tem no bem-estar dos animais, né? Que isso permite para entregar para os açougues, para os frigoríficos, uma carne de melhor qualidade, né, Perfeito. Paulinei? Perfeito. O bem-estar animal é um pilar também da parte ambiental do SG, né? E daí você falou da entrega Uhum. do animal no matadouro, transporte, a logística, né? Sempre evitando um calor extremo ou um transporte que gere risco de lesão no animal. Então, tudo isso faz parte também de uma gestão de risco que está envolta ali do SG. Então, Luiz, eu costumo dizer que não tem limite. Eu acho que em cada conduta existe uma forma de se fazer de maneira mais responsável, mais Uhum. correta e mais sustentável, tá? Na parte social, falei um pouquinho da parte ambiental, na parte social. A parte social do ESG é muito ampla. Ela envolve o que se chama stakeholders. Então, qual que é o envolvimento? Envolve o consumidor, envolve o funcionário e envolve o fornecedor. Então, se você consegue, de alguma maneira, estabelecer uma conexão com esses agentes e incluir esses agentes nessa cultura, você consegue também reverter para a sociedade o que a gente chama de função social da empresa. Uhum. A empresa ela tem uma importância econômica, todas as empresas do agronegócio, sem dúvida, têm uma empresa para economia local, regional e nacional, mas quando a gente envolve todos esses stakeholders, a gente consegue também trazer uma importância social, né, para o âmbito da comunidade, principalmente onde que a gente está inserido. Dessa parte social, o esporte é um dos grandes incentivadores, né? Você, ou acompanho e é um triatleta, né? Tá ali no alto escalão dos triatletas. Esse essa modalidade, vamos puxar o triatlon como um exemplo, é algo voltado ao SG para a parte social do incentivo do esporte? É algo que, porque que não você movimenta o corpo, né? Movimentando o corpo é movimentar a saúde, é gerar bem-estar para os colaboradores, para os consumidores, para os stakeholders, como você muito bem trouxe, trazendo essa engrenagem que se converge para um bem-estar comum, né? Pode ser um exemplo de ESG voltado para o social, a prática de esportes? Com certeza, Luiz, com certeza é sim. É, Você acabou, né, Uhum. já argumentando de forma bastante precisa. A saúde física e mental do colaborador, em se tratando de funcionário, ela consegue ser ampliada simplesmente com a prática esportiva, né? E não é só o exercício movimentando o corpo. Você acaba socializando, você acaba conhecendo novas pessoas. Se você pratica com algum colega de trabalho, você acaba ganhando uma dinâmica diferente, né? Que acaba de forma direta influenciando também na qualidade da prestação do serviço desse colaborador. Uhum. Então, a resposta é afirmativa, né? Com certeza, práticas esportivas elas colaboram muito para a saúde física e o que é uma preocupação crescente, a saúde mental também, né? Uhum. Não, bacana. E para o último item da sigla, né, a gente falou do meio ambiente, falou do social,
da parte de governança, que é a parte corporativa de uma organização, de uma empresa, de uma família, de uma empresa familiar, né? Que práticas essas de governança está relacionado que a gente pode trazer de exemplo para o ESG? Excelente. No agronegócio a gente tem muito a gente tem muito essa formação de empresa familiar, né? Geralmente as empresas se constituem ali no seio da família. Isso acaba gerando algumas facilidades, mas o ideal é que se adote uma estrutura corporativa em que se incluam também membros externos, né? Com Uhum. capacidades específicas, capacidades técnicas que às vezes acabam manifestando ali uma opinião que seja, como que eu posso dizer? Uma opinião livre de qualquer tipo de emoção, né? Quando você traz um membro externo para fazer parte, por exemplo, de um conselho diretor, a opinião dele é muito importante porque ela vem sem qualquer tipo de carga familiar, emocional, e isso acaba contribuindo muito para a gestão corporativa de uma empresa. Então, a gestão corporativa ela é aquela que realmente ela gera desenvolvimento econômico e social de maneira transparente, né? Ela deixa Uhum. as claras todas as suas participações. Existem os conselhos, esses conselhos eles são atuantes e simplesmente da empresa desenvolver algum tipo de interesse socioambiental, já envolvendo também as Uhum. outras siglas do ESG, fica claro ali que a questão corporativa ela está sendo bem direcionada. E esse tipo de prática, com transparência, com preocupação social, ambiental, ela agrega muito valor também, como por exemplo, se a gente for analisar a obtenção de crédito rural, né? A gente sabe que o crédito rural é muito importante para o desenvolvimento das Sim. atividades e cada vez mais as instituições financeiras elas estão preocupadas com a imagem, né, da empresa, da instituição a qual elas estão fornecendo crédito. Nós tivemos no ano passado um caso bastante, posso dizer, significativo da condenação de uma determinada empresa financeira, instituição financeira, Uhum. classificada como sendo poluidora indireta. Né? No âmbito do direito ambiental, a gente tem a classificação do poluidor de duas formas. Poluidor direto é aquele que pratica qualquer tipo de ato, né, considerado ilegal contra o meio ambiente, e o indireto é aquele que torna possível essa prática, que pratica o subsídio de alguma forma. Uhum. Então, uma forma da empresa evitar esse tipo de risco é implantando o ESG. E uma forma da instituição financeira gerir o risco também de responder por uma obrigação dessa é optar por financiar e fornecer crédito rural para as empresas que são sócio e ambientalmente responsáveis. Uhum. Então, eu costumo dizer também que não tem como você separar cada sigla do ESG. Todas elas estão de forma conjunta, né, se interrelacionando ali o tempo todo uma com a outra. Uhum. A prática de um benefício em uma sigla vai gerar vantagens em outras siglas, né? Aham. Ô, Paulinei, e você vê, né, nesse movimento do ISG, o surgimento de, às vezes, não uma nova profissão, mas um novo profissional que trabalhe focado nisso, né? Você tem trabalho, estuda para isso, né? Mas você vê que tem oportunidade para outros profissionais nesse âmbito voltado para ISG? Com certeza tem sim. Na verdade, Luiz, talvez muitas pessoas já façam, Uhum. só que não denominaram dessa forma, né? Eu tenho muitos colegas advogados que já fazem uma advocacia preventiva, né? Se um colega advogado ele é especialista na área ambiental e ele faz o acompanhamento das áreas, por exemplo, de reserva legal, né, de proteção permanente, se ele tem uma preocupação em acompanhar a, a expansão, né, Uhum. das áreas de um determinado produtor, ele está, de certa forma, praticando o ESG, só que chamando de advocacia preventiva. Se eu tenho um colega advogado trabalhista que cuida da questão social também da empresa, com a finalidade, por exemplo, de realizar treinamentos com o objetivo de evitar um acidente de trabalho. Né? Um treinamento que você faz com esse objetivo é uma prática ESG. Uhum. Muitos escritórios já orientam nesse sentido.
Então, existem muitas profissões que sim, já fazem isso, só que às vezes fazem de forma isolada, né? Um focado na parte ambiental, outro focado na parte corporativa, outro focado na parte social. Então, a importância do ESG é que ele reúne os três pilares, né? E Uhum. consegue fazer, então, uma gestão, uma organização eh, mais ampla, né? Sim. E sem excluir a possibilidade e a necessidade de atuação conjunta de um profissional. Por exemplo, eu atuando como gestor de SG, eu vou tentar ali orientar as melhores práticas possíveis, mas sem dispensar uma possível parceria com um engenheiro ambiental, né, com um veterinário em se tratando de bem-estar animal, Uhum. com um agrônomo, né, com um advogado especialista na parte ambiental, caso já exista algum tipo de infração. Então, assim, além da possibilidade de outros profissionais atuarem, existe muitas possibilidades de parcerias também, porque um profissional não vai excluir a participação de outro. Né? Uhum. Inclusive, existem gestores ESG que são formados em administração, formados em biologia, formados em marketing. Né? O ESG ele é muito utilizado também como marketing. Né? Uhum. Nem sempre é o que se espera. Né? Às vezes tem até uma expressão que é muito utilizada que é o greenwash, né? Que às vezes é você dar uma visão de esverdeamento daquela empresa quando na realidade os costumes não são tão sustentáveis assim. Né? Uhum. Até um ponto bastante importante de ser discutido é a utilização do SG como marketing. Então, é sim imprescindível que haja o marketing desse tipo de conduta, porque o que é bom deve ser mostrado, Sim. mas o tão importante quanto o marketing é realmente a cultura da empresa estar no sentido de ser sustentável, e não só a imagem dela para o consumidor ser apresentada daquela forma. Né? Uhum. Importante, inclusive, já citar aqui a menção que você fez do relatório de sustentabilidade. Uhum. Então, o relatório de sustentabilidade, geralmente ele é anual e ele vai trazer ali uma evolução cronológica da empresa com relação a todos os passos rumo à sustentabilidade que essa empresa dá. É, Só que o que for relatado tem que ser de uma responsabilidade extrema, né? Que eu Uhum. não posso colocar ali algo que seja diferente do que eu pratico no meu dia a dia, tá? Então, esse é um desafio para o marketing, vamos dizer assim, marketing sustentável. Aham. É eu realmente fazer aquilo que eu estou tornando público. Não, bacana. Paulo, e que dica que você traz para esses profissionais, né, que são, até que você falou, já são trabalhando indiretamente com o ISG, para se desenvolver, para vir para essa questão mais analítica, né, para analisar, estudar, e também, às vezes, aqueles profissionais que não são da área, assim, são da área, mas não atuam focado no ISG para começar a trazer e ter essa visão, principalmente de integração, né? Porque então, às vezes não é apenas uma pessoa, é um conjunto de pessoas, né? Então, às vezes um advogado, um engenheiro ambiental, um agrônomo, um administrador, um financeiro, né? Um RH, para ter essa visão de união, né? Que dica que você traz para esses profissionais começar a enxergar o ISG não como algo central, mas algo de apoio para as atividades que ele já faz, para ele começar a ter esse pensamento crítico. Opa, se eu melhorar isso daqui, eu faço um bem para a sociedade, faço um bem para o meio ambiente, faço um bem para mim é a estrutura corporativa, né? Eu acho que um exemplo da cultura corporativa é o próprio compliance, né? Então, assim, de que Perfeito. maneira eu posso trazer na minha atividade do dia a dia, algo que eu faço no meu dia a dia, trazer esse viés também, ou essa visão de ajudar. É, Luiz, é muito simples. Basta eu conhecer a metodologia, Uhum. porque muitas dessas práticas já estão sendo realizadas. Porque a lei brasileira ela é muito atuante, né? O Brasil ele tem muita regulamentação. Para uma empresa se manter em atividade, ela tem que seguir várias regulamentações, né? Então essas regulamentações, como que eu posso dizer? Elas já atribuem a necessidade do tipo de prática ser adotado. O que falta às vezes é somente eu diagnosticar que aquela prática é uma prática da ESG e vestir aquela camisa, falando, não, eu sou uma empresa sustentável porque eu realizo isso, isso e isso, né? Uhum. Às vezes são coisas mínimas que devem ser ajustadas. Né? Às vezes as pessoas têm a falsa impressão que o ESG, para que se desenvolva, é necessário muito relatório, muita documentação, muita formalidade, e na verdade não é.
Às vezes é Uhum. uma mudança pouco significativa que você faz no dia a dia, que você acaba implementando o ESG na Uhum. realidade da empresa. E é algo que a gente até comentou no próprio episódio, né? Não é se inventar a roda com SG, são atitudes que já se fazemos no dia a dia, que muitas vezes a gente não conhece que faz parte de um SG, né? Então, Perfeito, como você muito bem trouxe, não é mudar ou reestruturar, às vezes é só melhorar algo que já é feito e mostrar o que já é feito, né? O perfeito. exemplo maior são os agricultores, né? Que já fazem uma destinação correta das embalagens. É algo que, assim, para nós que é do meio, é natural, é normal de se fazer isso, porque também está respaldado por lei que tem que se devolver, né? Uhum. Mas se cria essa falsa imagem de que está jogando, está poluindo, né? Acho que é bacana trazer essa mensagem. Paulinei, olhando para um futuro, às vezes não tão distante, mas ali dos seus 5, 6 anos, como que você enxerga esse trabalho, principalmente na ponta, de chegar não só das grandes companhias, mas também descer para um produtor lá na ponta, às vezes por um sindicato, por uma cooperativa, para se ter essa dinâmica do SG. Você enxerga, nesse sentido, uma crescente? Com certeza. Com certeza há uma tendência de crescimento, só que existem alguns desafios que precisam ser superados, né? Muitas pessoas ainda associam o ESG a algum tipo de posicionamento ideológico, né? Sempre que a gente fala em sustentabilidade, em defesa do meio ambiente, algumas pessoas acreditam que aquilo ali tem algum viés ideológico, algum viés político, só que na realidade não, né? A gente está diante de um momento em que novas condutas, proteção ao meio ambiente realmente é importante, tanto para o grande, em virtude de aspectos com relação à imagem, né? Quanto para os pequenos, que cada vez precisam de subsídios públicos, financeiros, para que consigam se manter na atividade. Então, sem dúvida alguma, o SG é algo que tende a crescer, a aumentar. Novas técnicas surgem também para colaborar nesse sentido, novas tecnologias. Então, eu tenho plena certeza que a tendência é de crescimento desse setor que abraça muitos profissionais. Uhum. Tá? Eu acho que todas as pessoas que tiverem um pouquinho de curiosidade em conhecer um pouco mais, vai perceber que ele pode, de certa forma, contribuir com algum aspecto, né? Como eu disse para você, o marketing está inserido no contexto do ESG, a advocacia, né, o profissional agrônomo, o veterinário. Então, todas essas carreiras, certamente, elas conseguem contribuir aí para esse avanço, que com certeza também vai gerar o avanço do agronegócio. O agronegócio por si só, ele já evolui, né? Se a gente conseguir evoluir com transparência, né, com essa preocupação socioambiental, a gente vai conseguir atender mercados internos, mercados externos, e daí a tendência é realmente só de crescimento. Uhum. E Paulinei, já chegando quase ao final, quase uns 40 minutos aqui conversando, quase uma hora, o tempo passa. Tem muitos assuntos, muitas dúvidas, mas às vezes as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e surgiu esse toque pelo ESG, onde procurar o Paulinei para tirar essas dúvidas, né? Você na faculdade, né? No escritório, aonde que as pessoas podem te procurar para tirar essas dúvidas, até mesmo para conhecer mais. E às vezes, como a gente já falou e repetiu várias vezes aqui, às vezes só mudar um pouco a chavinha para começar a ter esse engajamento maior. Perfeito, Luiz. Então, existe a possibilidade pelas redes sociais, a- existe a possibilidade pelo Instagram, eu posso passar também um e-mail, mas basicamente a conta pessoal, Paulinei Costa, @dia.esg. Então o Instagram da gestão. Então a gente consegue atender lá quem tiver interesse. Eu estou sempre à Hum. disposição para falar do assunto. É importante, talvez, a gente se encontrar novamente, já abrindo a possibilidade aqui de novos encontros, e ter a participação de um profissional de cada área, de um profissional com capacidade específica para cada área. Por exemplo, a gente pode chamar uma pessoa do RH para falar só da parte social de uma determinada empresa, Hum. a gente pode chamar um engenheiro ambiental, né? Um administrador, para que a gente converse ESG com cada uma das siglas, né? Para a gente deixar o aspecto mais aprofundado da conversa, né? Às vezes gera também a possibilidade de a gente Uhum. aprofundar
né, nesses conceitos, nessas definições. Uhum. Paulinei, eu queria que você trouxesse ali uma mensagem final para nós fecharmos esse contexto, antes de te agradecer pelo tempo de vir. A gente sabe da correria, das aulas, do trabalho. Que mensagem você deixa para quem nos assiste e está aqui nos acompanhando para começar a ter esse olhar para o ISG com mais atenção? Gostaria que você deixasse essa mensagem para eles, para assim, vem conosco, que tem um, um certo apelo e uma certa rentabilidade ao final de tudo isso. Perfeito, perfeito. Eu tenho a certeza e plena convicção que o profissional do agronegócio, o produtor rural, ele tem paixão pelo que ele faz, né? Às vezes falta um pouquinho só de iniciativa para que aquela atividade ela se desenvolva mais ainda no aspecto sustentável. Eu me coloco à disposição para ajudar qualquer empresário, qualquer produtor a conhecer um pouco mais do ESG e de repente despertar essa curiosidade de incluir na sua gestão. Eu tenho convicção de que com isso, adotando práticas de transparência socioambientais, certamente o desenvolvimento da empresa, da propriedade rural, será visto com outro aspecto. Além de ter a qualidade do produto, vai ter também a qualidade das atividades. Isso para o mercado atual, né? Para a boa visão dos consumidores, para a boa visão das instituições financeiras, é imprescindível. Uhum. Então fica essa mensagem aí de que pelo menos conheça um pouco do ESG e conhecendo certamente o objetivo vai ser de implantação desse modelo de gestão que é simples e que é possível e acessível para todos. Bacana. E, Paulinho, só para explicar o que nós fizemos no início desse episódio, da tag Para Cego Ver, é uma iniciativa da Cereal Ouro, voltada do ISG para a inclusão de pessoas para acompanhar o nosso podcast, que ele é no YouTube, no Spotify, com vídeo. Então é uma iniciativa, né, Paulinho, que a gente trouxe. Fiz questão da gente começar hoje falando de ESG, também é uma atitude, né? O próprio Pode Semear, o podcast, ele também nasceu com esse intuito de ter essa relação com a comunidade, da Cereal Ouro para a comunidade, não só no âmbito do agronegócio, para o produtor final, mas também para todos que nos acompanham entender dessa relação com a comunidade. E, Paulinei, gostaria de agradecer imensamente o tempo. Por mais que foi aqui quase uma hora conversando, tem muito mais assunto, mas acho que a gente conseguiu abordar de maneira concreta o que é, né, o termo, quais são exemplos práticos. Acho que isso, na visão de quem nos assiste, nos acompanha, fica mais fácil de entender que não é algo de outro planeta, não é algo inovador, é algo inovador, mas que é algo que a gente já faz o dia a dia, né? A gente já trabalha no dia a dia. E gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite, esse tempo, de ter vindo bater um papo conosco aqui. Eu que agradeço pelo convite, parabenizo a você por estar de frente desse projeto, parabenizo a Cereal Ouro pela iniciativa. Certamente esse tipo de elo de comunicação, né, com a sociedade acrescenta muito. E assim como eu tenho aprendido assistindo a cada episódio, tenho certeza que muitas pessoas estão elevando aí o seu conhecimento com relação ao agronegócio. Então, que vocês continuem semeando aí muito conhecimento, tá? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, este foi mais um episódio do Pode Semear Podcast, voltado para ISG. E gostaria de convidar vocês a curtir, compartilhar, a mandar para aquele amigo que está começando, entendendo, conhecer, a saber da estrutura. O Paulinei que falou um pouco sobre sua trajetória também, pessoal e profissional. Então, para te virar aquela chavinha, às vezes, para seguir para o mestrado ou não. E fica o convite também para vocês assistirem aos outros episódios. Nós temos falas com RH, sobre tratamento de semente, sobre microbiologia do solo, plantabilidade. Então, convido vocês também a assistir aos outros episódios e compartilhar esse com as pessoas. Curta lá e compartilhe. Obrigado.